Boa noite, queridos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vá ouvindo essa música aí, muito alegre, com todos vocês. Espero em Deus que essa mensagem possa falar grandemente ao coração de cada um de vocês. Deus seja louvado por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Tá certo? Estamos muito alegres. Essa música fala da fidelidade de Deus pela vida do pastor Anderson Souza, meu genro, meu amigo, que teve alta do hospital, está em casa, e nós só temos que agradecer a Deus por tudo que Ele fez na vida dele. Uma experiência tremenda ele passou, e eu tenho certeza que essa experiência vai a cada dia mais dar um crescimento espiritual para ele. Notícias boas, né? O pastor Júlio César também hoje já foi para casa, veio para casa, graças a Deus. Deus seja louvado por isso também, né? O Cícero já está quase saindo também. Então é só vitórias, e nós temos que louvar a Deus pela sua fidelidade conosco. E nós vamos trabalhar hoje exatamente falar sobre a fidelidade de Deus para conosco. Eu espero em Deus que essa mensagem chegue ao coração de cada um de vocês, né? E pode chegar ao coração de vocês e vocês serem edificados para a honra, glória, louvor e exaltação do nome do nosso Deus. Eu queria ler com todos vocês, nesta hora, o Salmo 121. São 8 versículos. E ele diz assim: eleva os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída, guardará a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. Oremos ao Senhor. Querido Deus, eterno Pai, louvado e exaltado seja teu nome, Senhor. Quero te agradecer, ó Deus, por esse momento que estamos aqui para transmitir a tua palavra, exclusivamente falar nesta noite sobre a tua fidelidade, ó Deus, pelo que o Senhor tem feito em nossas vidas e também por tudo que o Senhor ainda há de fazer. Pai, que teu nome seja exaltado em nome de Jesus Cristo, que nessa hora eu diminua e que o Senhor cresça, que teu Espírito Santo esteja conduzindo esta palavra em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Irmãos, a fidelidade é um dos atributos de Deus que nos traz, talvez que traz o maior conforto para cada um de nós. A fidelidade pertence a Deus. A fidelidade pertence a Deus. Deus, Ele é fiel. Mas a inconstância, a infidelidade caracteriza no homem. Um homem que é pecador. A fidelidade de Deus, irmãos, ela é uma verdadeira prática na vida do todo crente. Talvez possamos assim ilustrar que é o travesseiro que você recosta a sua cabeça quando está cansada. É o estímulo ao coração que se desfalece em momento de angústia, momento de tribulação. É o apoio para os seus joelhos que estão fracos. Creio que a fidelidade de Deus ela nos ajuda, meu
irmãos, exatamente nesse momento difícil da vida, principalmente no que passou o pastor Anderson e que muitos crentes estão passando devido a essa pandemia do Covid-19. Em todas as exigências da vida, podemos contar asseguradamente com Ele. Ele nunca decepcionará a alma que confia nele. Deus nunca decepcionará a alma que confia nele. Porque Deus, irmãos, a sua fidelidade, ela nunca falhará. Porque Deus, irmãos, Ele é fiel. E a fidelidade de Deus, ela é uma fidelidade eterna. E que nos traz esperança eterna. Não só nessa vida, mas no futuro também. Os homens, entretanto, nos decepcionam. Ou nos decepcionam por falta de fidelidade, por falta do poder. Mas podemos olhar além das ruínas causadas pela infidelidade dos homens e avistarmos um que é grande em fidelidade, o nosso Deus. Podemos ficar certos que Ele jamais decepcionará nenhum de nós, porque Deus, Ele é fiel. Deus é fiel. Hebreus capítulo 10, versículo 23 diz: guardemos firmemente confissão da esperança sem vacilar, pois quem faz a promessa é fiel. Quem faz a promessa é fiel. Guardemos firmemente confissão da esperança sem vacilar. Não tenhamos dúvida alguma, que Deus, Ele é fiel. Deuteronômio capítulo 7, versículo 9 também diz o seguinte: saberás, pois, que o Senhor teu Deus é o Deus fiel. A palavra está recheada de versículos bíblicos que falam da fidelidade de Deus. E nós precisamos saber para poder esperar nesse Deus que promete realizar aquilo que nós esperamos e que nós precisamos. A fidelidade, irmãos, é uma perfeição em Deus pela qual Ele é fiel à sua palavra e todos aos seus concertos feitos aos seus servos. Ele nunca quebra um contrato consigo mesmo, nem com suas criaturas. O que Ele propôs, isto Ele fará. O que Ele prometeu, isto Ele executará. Além disso, irmãos e amigos, também Timóteo diz: se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 13. A respeito, irmão, disso que estamos lendo, se formos infiéis, como diz o texto de Timóteo, Deus permanece fiel para conosco. Ele não pode negar a si mesmo. Isso significa que Ele efetuará tudo o que propôs, tudo o que está registrado na palavra dEle, Ele vai realizar em nossas vidas. O texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 24, e Romanos, capítulo 8, versículo 28, diz assim, 1 Tessalonicenses 5, 24. Fiel é aquele que vos chamou, o qual também o fará. Fiel é aquele que vos chamou, o qual também o fará. Quem chamou você, quem me chamou, quem nos chama é Deus, e Ele é fiel, e Ele assim realizará na nossa vida aquilo que Ele prometeu.
E ainda, irmãos, para nos fortalecer cada vez mais, principalmente nas horas da adversidade, nas horas da angústia, das aflições que nós passamos neste mundo. Romanos 8:28 diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Logo, irmãos, a experiência que nosso querido pastor, irmão Anderson, nosso querido irmão pastor Júlio César, nosso querido irmão Cícero, seminarista, a experiência que eles passaram vão contribuir para que eles sejam mais fortalecidos e possam ajudar outros, queridos irmãos. Queridos irmãos, Deus, Ele é fiel e Ele não falha com as suas promessas. As suas promessas, elas serão cumpridas. Nós vamos entender que Salmo 121, esses 8 versículos, porque nós entendemos que esse salmo, segundo os estudos que nós fizemos, é um salmo, ele é uma liturgia de bênçãos para a vida dos crentes, para a vida daqueles que creem a Deus. Talvez seja a mais bela comparação escrita dos cânticos de romagens, quando eles saíam, passavam através de experiências terríveis naquela caminhada em direção a Jerusalém, para participarem das festas ou das festividades religiosas daquela época. No longo do caminho, eles enfrentavam muito perigo. A situação era muito difícil, mas eles tinham Deus com ele, o Deus de Israel. Havia naquela caminhada, havia enfermidades, havia fome, havia sede, ataques de ladrões. Somente, queridos irmãos, somente o Senhor Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, somente Ele poderia protegê-los e conferir-lhe uma jornada segura. Na hora da adversidade, até quem não é crente procura Deus. Até que aqueles que ainda não se converteram a Jesus Cristo procuram Deus. Sabe por quê? Porque eles têm um sentimento também que esse Deus, Ele é fiel e que Ele pode todas as coisas. Queridos irmãos, eu louvo a Deus porque Deus não nos decepciona. Deus, Ele está conosco em todos os momentos da nossa vida. E Yahvé está conosco em todos os momentos para nos proteger e conferir jornada segura na nossa caminhada até o final da nossa vida. O Salmo, ele transmite uma forte mensagem de segurança, pelo menos em 4 estágios, de que Deus é socorro, proteção para guardar do mal a nação de Israel, como também todo aquele que nele crê, todo aquele que crê na sua fidelidade. Esse salmo, ele traz essa mensagem forte e segura. Sabemos que Ele guarda a nossa entrada, guarda a nossa saída. É Ele que nos protege sob as suas sombras. E nós vamos ver tudo isso também nos versículos que nós vamos ler nessa noite. E podemos ver em cada versículo a ação de Deus. Por exemplo, no versículo 1 e 2, ele diz: eleva os meus olhos para o monte, de onde me vem o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Glória a Deus, aleluia. O socorro nosso vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Deus, Ele é o nosso ajudador. Deus, Ele é o nosso ajudador. Podemos ver isso nesse salmo, que Deus é o nosso ajudador. O salmista olha para o monte, né? Olho para o monte, de onde me virão socorro. Certamente na direção, esse monte está na direção de Jerusalém, aonde ficava o templo, aonde o povo de Deus se reunia para clamar a Deus, para postar o rosto em terra, clamando, suplicando, se humilhando diante de Deus. Então o salmista aqui, ele diz que ele olhava em busca de socorro, mas não de socorro ao Criador, né?
não ao socorro da criação, socorro pela criação, não, socorro pelo Criador. Ele buscava o Criador de todas as coisas, o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, porque o Criador de todas as coisas e de todos nós é também o ajudador de todos os homens que estão em aflição. Imagine a luta que o pastor Anderson passou, que o pastor Júlio César passou, que Cícero passou naquela UTI, chegando a ter alucinações, ver coisas, desespero, pessoas morrendo, pessoas sendo entubadas, desesperadas, gritando, entubando, depois morrendo e empacotando. Que luta, que aflição terrível! Mas Deus estava com eles, porque Deus, Ele é fiel e Ele promete, seja qual for as dificuldades. Esse texto, irmão, ele tem sido cristianizado para falar da esperança e ajuda que Cristo nos confere, estando Ele assentado à mão direita de Deus nos céus. Com uma pergunta como uma retórica, o salmista introduz a sua afirmação de que Yahvé é a fonte de ajuda para quaisquer pessoas que estejam correndo dificuldades, sem importar a causa. Louvado seja Deus! Podemos ver no versículo 121, 3 e 4, dizendo assim: Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Deus não dorme, queridos irmãos. A hora que você procurar, Ele vai estar atento para te ouvir. Deus, Ele não dorme. Nosso Deus, Ele é bastante diferente dos deuses pagãos, que são ídolos mortos. Infelizmente, muitos ainda dobram os joelhos para imagens que tem olho, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouve, tem boca, mas não falam, tem mãos e não apalpam, tem pés, mas não andam. Mas são muitos que ainda buscam esses deuses pagãos, esses deuses mortos que nada pode fazer. Mas o nosso Deus, querido, o nosso Deus, Ele é diferente. Os pés do homem bom avançam firmemente pela vereda reta. Ele não escorregará e nem se desviará do reto caminho. O homem bom é aquele que segue Jesus Cristo, é aquele que faz a vontade do Pai, é aquele que sempre está disposto a servir, a ouvir Deus e a praticar na sua vida a palavra de Deus. Os pés do homem bom, eles são firmados pela uma vida reta e não desviará do caminho. O nosso Senhor Yahvé nunca dorme e está sempre, irmãos, guardando Israel de todo dano e perigo que se possa imaginar. Ele nunca se mostra indiferente. Antes, está sempre pronto a atender às necessidades do seu povo. Ele nunca, olha isso, Deus, Ele nunca tira férias. Ele não é igual ao homem. Ele nunca tira férias, mas está sempre disponível. Está sempre disponível a qualquer tempo, espaço ou hora. Ele está sempre disponível em qualquer momento que um ser humano eleve uma oração ao céu. Ele é o guardião de Israel e está sempre de prontidão. Eu imagino naquela aflição de Anderson, pastor Anderson, na aflição do pastor Júlio, na aflição de Cícero e de outros mais cristãos que estão ali em UTI, passando um momento difícil. Imagino quando eles oraram a Deus para Deus nos livrar. E eu pergunto, Deus decepcionou eles? Não. Sabem por quê? Porque Deus, Ele é fiel para conosco.
Deus ele é fiel para conosco e Ele está sempre de prontidão para nos atender, irmãos. O versículo 5 e 6 diz assim: o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor que nos guarda é o Deus protetor da nossa vida. Esse salmo diz que o Senhor é a nossa sombra à tua direita. Essa imagem representa o lugar da necessidade humana. Sua proteção, ou seja, a proteção de Deus, ela é interrupta. Ela não para, ela é sempre, para sempre na vida do cristão. Ela traz a ideia de um Deus protetor, um Deus salvador, um Deus benfeitor. Ela traz essa ideia de um Deus protetor, um Deus salvador, um Deus benfeitor. Deus faz benfeitoria na vida daqueles que crêem nele, na vida daqueles que crêem na sua fidelidade. Deus não decepciona e Ele cobre com as tuas asas, debaixo das suas sombras, aí nós estamos seguros. O hebraico, irmão, no literal, a ideia de que a sombra de Deus, o Todo-Poderoso, protege, suprindo todas as necessidades e livrando de todos os perigos. O Salmo 91, versículo 1, versículo 4, eu queria ler com vocês, é conhecido, todos já conhecem, mas eu queria ler com vocês, diz assim: o Senhor habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. O 4 diz: cobriste-á com as suas penas e sob as suas asas estarás seguro, e a sua verdade é pavês e escudo. Queridos irmãos, estamos sob a sombra do Todo-Poderoso e debaixo de suas asas protetoras. Nada nos afligirá, que Deus está conosco. Desculpe aí, glória a Deus, queridos irmãos. Glória a Deus por tudo que Ele está fazendo em nossa vida. Aleluia, queridos. Aleluia. O versículo 7 e versículo 8, concluindo esse salmo, ele diz: o Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua saída, a tua entrada, desde agora e para sempre. Nós vemos aqui um Deus que preserva, um Deus preservador, né? À primeira vista, essa afirmação até nos parece, irmãos, ter um sentido temporal, mas há indicações de que ela contempla a vida eterna, livrando todo o povo de todo mal e para sempre. Não é algo temporal, é algo eterno. Ele inicia e vai até o final, protegendo. Glória a Deus. E Ele preserva aquilo que ele propôs. Ele não falha. Deus, Ele é fiel em todos os momentos. O Senhor, o Deus Yahvé, Ele é o protetor contra a tribulação, mas também como guardião da alma. Uma alma aflita, angustiada, não é brincadeira, queridos irmãos. Não é brincadeira. Como eu disse a semana passada, o salmista Davi diz que ele passou pelo vale da sombra da morte. Pastor Anderson falou isso, pastor Júlio César deve ter também falado isso, Cícero com certeza também deve ter falado isso. Passado pelo vale da sombra da morte, angústia de alma total. Mas o Yahvé, o nosso Deus, Ele é o guardião da nossa alma. Ele traz paz e consolo ao nosso coração num momento difícil. E sendo esse o caso, o peregrino que estivesse a caminho de Jerusalém, poderia ter a máxima confiança em uma viagem segura
a despeito dos muitos perigos potenciais que existiam naquela época. O que não é diferente nos dias de hoje, para cada cristão que crê no Senhor Jesus Cristo. Deus protege, porque Deus ele é fiel. A base, querido, a base da nossa segurança é a fidelidade de Deus a seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Deus, ele é fiel. Por isso que aquele chamou para a comunhão do seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. De acordo, irmão, com o concerto, Jesus Cristo teria companheiros pelo chamado de Deus, que é um chamado eficaz do Espírito pela palavra de Deus. Todos nós, fomos primeiramente admitidos na comunhão com Cristo. E a objeção final é a nossa presença com Ele na glória. Aqui existe uma promessa, que nós estaremos com Ele na glória. Jesus, antes de partir dessa terra para ir ao céu, onde está a direita de Deus, Ele disse: vou preparar lugar para que onde eu estiver, vós estejais comigo também. E Ele prometeu voltar para buscar a sua igreja e vivermos eternamente com Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele nos chamou para a comunhão em Cristo, porque a base da nossa fidelidade está em Deus, que Deus está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Queridos irmãos, isto é garantido pela fidelidade de Deus a nós, que nos confirmará no fim, pois os chamados serão justificados e glorificados por esse Senhor. Os que Ele chamou e justificou estão seguros, enquanto Deus for fiel à sua palavra com seu Filho. Deus não falhará. Deus não falhará. Deus permanecerá fiel à sua palavra, e o que Ele prometeu ao seu Filho, Ele irá cumprir. Glória a Deus. Louvado seja o nosso Deus. Livrar-se-á da correção. Infelizmente, os crentes que se arrependem da sua conduta errada, Deus, Ele promete, e a sua fidelidade, Ele castiga, mas Ele não vai deixar de cumprir a sua bondade, que Ele prometeu na sua palavra, por causa da sua fidelidade. Queridos irmãos, livrar-se da correção depende da conduta ou da boa conduta do crente, mas a certeza da glória se baseia na fidelidade de Deus para com seu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Salmo 89, queria ler com vocês aí, Salmo 89. O Salmo 89, do 30 ao 36, ele diz o seguinte, queridos: se os seus filhos, olha, presta bem atenção, querido, se os seus filhos desprezarem a minha lei e não andarem nos meus juízos, se violarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então punirei com varas as suas transgressões e com açoite a sua iniquidade. Mas jamais retirarei dele a minha bondade, nem desmentirei a minha fidelidade. Não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios preferiram. Uma vez jurei por minha santidade, e serei eu falso a Davi? A sua posteridade durará para sempre, e o seu trono como o sol perante mim. Deus, Ele não deixará, irmãos, de executar a sua bondade, mas Ele vai corrigir aquele que não está andando na sua fidelidade. É preciso uma vida de retidão, uma vida comprometida com Cristo. Eu já disse aqui e vou tornar a repetir:
Deus não se deixa escarnecer. Não brinque com Deus, irmão. Deus, Ele é um fogo consumidor. Queridos amigos que estão ouvindo essa palavra, ainda há tempo de você se arrepender. Ainda há tempo de você crer em Jesus Cristo como Salvador. Ainda há tempo de você buscar esse Deus. A Bíblia diz lá em Jeremias: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Deixe o ímpio, aliás, Isaías, deixe o ímpio o seu caminho e se converta ao Senhor, que compadecerá dele. Irmãos, o Senhor, Ele quer salvar a vida de vocês. Vocês que estão me ouvindo, que ainda não são crentes, vocês que estão andando em caminho tortuoso, se arrependam enquanto é tempo, porque Deus realizará a bondade, mas é preciso que haja arrependimento, conversão de vida, de almas ao Senhor Jesus Cristo. E quero concluir, irmão, dizendo o seguinte: Deus nos comprou, queridos irmãos, com o seu sangue. Por isso nós devemos ser fiéis a Ele, aquele que jamais faltará em fidelidade para conosco. Isto é o que Ele requer de nós como mordomos de seus bens. Pouco importará quando morrermos, irmãos. Se tivermos riquezas e honra neste mundo, não importará grandemente se formos fiéis ao nosso Redentor. Que a fidelidade de Deus produz em nós fontes de onde corram águas de fidelidade em seu serviço glorioso. Que Deus aplique esta porção em nossos corações. Que Deus abençoe grandemente a nossa vida. E que você, irmão, saiba que você serve a um Deus fiel. E esse Deus, Ele não decepciona aqueles que confiam nele. Ele protege, Ele guarda, Ele livra de todo perigo e de todo mal. Ele não decepciona os seus filhos. Ele é o nosso guardador, o nosso protetor, o nosso ajudador. E Ele preserva a sua palavra. Ele preserva a nossa vida. E Ele quer nos dar a vitória. Você que está ouvindo essa mensagem, não sei se Gilson está ouvindo ou vai ouvir, Aline, Alexandre, Nairalim, Sinara, Paulo, Elisângela, nossa família que está ouvindo esta mensagem, que ainda não tem Cristo na vida, Tayane, Deus quer salvar vocês. Alisson, Dum, Deus quer salvar vocês. Minha prima Cleide, que Deus possa salvar cada um de vocês. Meu primo Mirinho, meu primo Dé, vocês todos que vão ouvir, queridos, aos amigos que vão ouvir que não tem Jesus Cristo, ainda há tempo. Buscar o Senhor enquanto pode achar, invocar enquanto Ele está perto. Deus quer salvar a sua vida. Pastor Anderson, Deus te abençoe. Pastor Harildo, Deus te abençoe. Pastor Jailson, Deus te abençoe. Pastor Júlio, Deus te abençoe. Pastor Rogério, Deus te abençoe. Todos vocês que têm ouvido esse áudio, Deus abençoe. E que Deus esteja presente em nossa vida. Deus te abençoe, minha tia, minhas tias, minhas primas, meus amigos, todos vocês que vão ouvir. Deus abençoe. Vamos orar a Deus. Querido Pai e eterno Deus, glorificado e exaltado seja teu nome, Senhor. Obrigado, Deus, por esta palavra. Que esta palavra, Deus, possa estar guarida em nossos corações. Que teu nome seja exaltado eternamente, Senhor.
Eu te louvo, meu Pai. Eu te agradeço, Senhor, em o nome de Jesus Cristo. Que o Senhor conceda a semana de paz para todos aqueles que acreditam na Tua Palavra, que buscam a Tua Palavra, e aqueles que hão de acreditar na Tua Palavra. Que o Senhor abençoe, Pai, em nome de Jesus Cristo. Que o amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todos nós e com todo Israel de Deus espalhado sobre toda a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus nos abençoe. Glória a Deus.